paz e a luz de Cristo, povo de Deus, que Deus abençoe de uma forma poderosa. A palavra que hoje Deus toca no meu coração é 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 8. O copeiro Mor, sabendo que o rei da Síria tinha deixado Laquis, voltou para junto do soberano e o encontrou sitiado em Libna. O rei ouviu dizer: Taraca, rei da Etiópia, ele acabara de sair para combater contra ti. Senaqueribe mandou novamente mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: Isto direi a Ezequias, rei de Judá, mandando um recado, né? Não te deixe enganar pelo Deus no qual pusesse a tua confiança, pensando que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ele mandou um recado, né? Enganar pelo Deus no qual pusesse a tua confiança, pensando que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ouviste contar como os reis da Síria trataram todos os países? Ele perguntando: você não ouviu falar como o rei da Síria tratou os outros países antes de ti? E como devastaram só tu haverá de escapar? Ele fazendo a pergunta ao mesmo tempo, né, que na carta que tinha mandado como recado. As nações que meus antepassados aniquilaram, Gozã, Arã, Rezefe, os filhos de Éden, que estavam a Telezar, foram porventura liberados pelos meus deuses? Onde estão os reis de Emate, o rei de Afade e os reis de Serfavai e de Ana e de Eva? Ele estava perguntando, né, nessa carta, dizendo assim: você acha que o seu Deus vai lhe livrar, sendo que eu e os meus antepassados mataram todos esses, né, acabaram com todos esses reis, dizendo Gozã, Arã, Rezaf, os filhos de Éden, que estavam em Tessã, foram porventura liberados, que nem dizendo, o seu Deus é maior que todos os meus deuses? Aí Ezequias tomou a carta, né, dos mensageiros e leu, depois subiu ao templo de Deus e abriu diante do Senhor. Orando Ezequias, rogou-lhe ao Senhor, Deus de Israel, que estão sentados sobre os querubins. Olha como ele chegou na presença de Deus, rogando-lhe: Senhor, Deus de Israel, que estais sentados sobre os querubins, só vós, ó Deus, é de todos os reis da terra. Vós fizeste o céu, a terra. Inclinai, Senhor, vossos ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os vossos olhos e vede. Blasfema o Deus vivo. É verdade que o rei da Síria destruiu as nações e devastaram os territórios, tirando a fogo os seus deuses. Mas isso porque não eram deuses, e sim objetos feitos pelas mãos dos homens, de madeira, pedra, e por isso foram destruídos. A oração que Ezequias fez foi bem simples, dizendo: é verdade. Chegou diante de Deus, né, com a carta do Senaqueribe e falou: o Senhor Deus vivo que está sentado aos querubins. É verdade, ele destruiu todas essas cidades aí, mas os deuses deles era de pedra, era de madeira, ou seja, foram deuses inventados por pessoas
entendeu? E não eram deuses de verdade. Por isso, esses lugares que Senaqueribe destruiu, foi destruído porque eles não tinham a proteção divina, não é verdade? Então foi dessa forma que Ezequias chegou diante de Deus, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor é todo-poderoso, que o Senhor é o único Deus dos deuses, de todos os deuses, que o Senhor é todo majestade diante de e qualquer situação. É isso que ele quis dizer, entendeu? Então, que oração poderosa, que possamos confiar no nosso Deus de uma forma tão poderosa como Ezequias chegou dizendo: ai meu Deus, será que o Senhor tem será que o Senhor tem poder para me livrar desse rei? Não, ele chegou já engrandecendo a Deus, porque Deus que fez tudo, foi Ele que fez tudo. Antes de Deus não tinha nada, não tinha nada, foi Deus que formou os céus, foi Deus que formou a terra, o ser humano, tudo que existe, foi Ele que criou. Então, que é mais poderoso do que quem criou tudo? Quem soprou a vida, fez a gente do barro, do pó, né? Por isso diz aquela palavra: do pó tu veio, do pó havereis de voltar. Quem é que tem poder sobre a vida? Quem deu a vida? Pode alguém como Senaqueribe querer destruir, né, a vida de Ezequias. Mas se não é permissão de Deus, não vai estar tirando a vida dele, porque quem é dono da vida é somente Deus. E ai de quem, né, tenta contra uma vida de um ser humano, né, gente? Que possamos ter isso em mente, que a vida é preciosa. A vida de qualquer pessoa é preciosa. Foi Deus que deu, então só Deus tem direito de tirar a vida de outra pessoa. Amém? Desde a concepção já é uma vida. Tanto que tem uma palavra que diz: antes de você ser formado, olha o que já estava dizendo a palavra, é a palavra de Deus. Antes de você ser gerado, formado no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Ou seja, olha a palavra que forte. Se Deus já conhecia, já era uma vida. Antes que todos te conhecessem. Ou seja, ninguém sabia ainda da existência porque ainda não tinha sinal nenhum da vida. E Deus já conhecia, eu já te amava. Ou seja, né, uma vida é vida desde o primeiro momento da concepção. Já é uma vida. Mesmo que você fale, só tem um dia, só tem dois, não importa. Já é uma vida. Então, que possamos respeitar a vida. O que está dentro de nós, que está dentre cada pessoa quando recebe uma vida, é uma vida a partir de um, não importa se tem um dia, não importa se tem dois, já uma concepção já é uma vida. Então que possamos respeitar, só tem direito à vida aquele que deu. Então não tire a vida de ninguém, não faça mal. Não é verdade, gente? Porque a vida é preciosa e só tem direito quem deu. Ele sim tem direito de ceifar a nossa vida, porque foi Ele que deu o sopro da vida, foi Ele que nos formou. Quando Ele soprou, literalmente nos formou com as mãos, como diz a palavra lá em Adão, Gênesis, né? Diz: Deus o formou. Olha, gente, um cuidado de um Deus tão poderoso. Ele fez Adão com as próprias mãos, daquele barro. Ele pegou e formou o rosto dele, a sua imagem e semelhança. Olha, gente, que amor. Então, gente, não tem o que dizer. E ele, quando viu aquele barro, né? Aquele barro todo ali formado da forma que ele queria, ele foi,
soprou o vento da vida, o sopro da vida. Ou seja, se você tem um sopro da sua vida, é porque Deus quer que você esteja vivo ainda. Entendeu? Então vamos agradecer a Deus pelo sopro da vida, pela vida que Deus nos deu, independente da situação que você está passando agora. Vamos ser gratos. Se você está vivo hoje, amanheceu, abriu os olhos, foi porque Deus permitiu. Não é porque a gente é melhor, que é bom, que a gente tem poder. A gente não tem poder nenhum. Entendeu? Não somos nada, nada. Somos pó e ao pó veremos de voltar, assim que Deus determinar. Então, que possamos ter essa humildade, que a gente nessa terra estamos aqui até o momento que Deus quiser. Não é ninguém que determina a nossa vida, quem determina é Deus. Não vamos achar que somos maiores, como Senaqueribe diz na palavra, que somos maiores que Deus, porque não somos. Quem é maior que formou, que criou todas as coisas? Ninguém. Antes de Deus não havia nada. Está dizendo a palavra de Gênesis. Não havia nada. Está lá a criação do mundo. Foi Ele que fez o céu, foi Ele que fez a terra, foi Ele que fez os homens. Então, se não tinha nada, que Deus existia? Nenhum. Ele que criou tudo. Os homens que foram criando, as coisas. E daí achando que tinha todo o poder. Mas como você viu na palavra aqui, Ezequias não se importou com o que dizia Senaqueribe, dizendo que tinha ceifado outros reis. Claro, eles não tinham proteção. Quem não tem proteção de Deus realmente está à deriva, não é verdade? Está à deriva no mar lá, pode acontecer qualquer coisa. Não tem quando você está num barco e o povo diz, a pessoa está à deriva. A deriva é do nada, né? Você está lá sem proteção. Pode vir um tubarão, pode vir, entendeu? Você está à deriva, você está sem proteção. Agora, se você está num barco e você tem a proteção de Deus, você não está à deriva. Você tem um direcionamento, você tem um guia, você tem uma proteção. Essa palavra é muito profunda, então tome posse para a sua vida. A sua vida tem valor. A sua vida foi constituída, foi formada por Deus, então ela é muito preciosa. Aprecie cada dia, cada segundo da sua vida, da vida da sua família, porque é vontade de Deus. A gente está aqui até a vontade de Deus ser permitida por cada um de nós. Então vamos fazer o nosso melhor para Deus dizer, poxa, valeu a pena eu ter formado esse meu filho. Ele está fazendo o melhor aos meus olhos, Não vamos fazer igual o Senaqueribe, estava se sentindo a última bolacha do pacote, sendo que não era nada. Tanto que a palavra lá na frente diz que depois ele foi morto por causa dos insultos, adquiridos por Deus. Foi morto pelos próprios filhos. E que situação, Então, tomamos essa palavra, nessa parte que eu tô falando, gente, capítulo ainda 19, que fala da punição dos assírios, resumindo um trechinho muito curtinho, que fala que ele estava lá nos deuses dele em oração. Ou seja, ele foi morto diante dos deuses dele. Que proteção ele tinha ali? Nenhuma. Se estava diante dos deuses, era para ele ter sido protegido, vocês não acham? Ele foi morto diante dos deuses dele, pelos próprios filhos. Ou seja, se os deuses dele são tão poderosos, por que não salvou a vida dele ser diante dos deuses? Não é verdade, gente? Então que possamos refletir sobre isso.
poderoso, só é o Deus vivo, aquele que formou tudo e todas as coisas. Amém? Que possamos ter esse respeito pela vida a partir da concepção. Já é uma vida. Deus diz, eu já te via. Já estava escrito os seus dias. Meu Deus, a gente, por exemplo, uma mulher está grávida e nem sabe, um exemplo. Deus já escreveu os dias daquela criança, daquele serzinho. E a gente nem sabe. Já estava escrito todos os seus dias. Então, né, que possamos ter consciência que a partir da concepção já é um ser humano. Eu, quando descobri a minha gravidez da Maria Vitória, tinha 9 dias. E 9 dias, eu falei, gente, aí eu fui lá, fiz o teste e tudo mais, descobri que estava grávida. 9 dias, só 9. Ou seja, 9 dias já era uma vida. Entendeu? Então possamos tomar de consciência que a vida tem que ser respeitada. Não é sua vida mais, não é só a sua vida, é a vida de outro ser humano. Então que possamos tomar posse dessa palavra, que toda a vida pertence a Deus e mais ninguém. Amém? Que possamos ter esse respeito pelo próximo, pela vida do ser humano, que não cabe a nós, e sim tudo cabe a Deus. E a gente só tem que respeitar. Amém? Que a paz e a luz de Cristo abunde a vida de cada um de vocês de uma forma poderosa e abençoada. Foi dessa forma que Deus ministrou no meu coração. Então, a gente só obedece. Amém? Que possamos obedecer a palavra de Deus, por mais dura que seja. Vamos falar o que Deus quer, não o que nós queremos. Amém, gente? Não estamos aqui para fazer a nossa vontade, e sim a do Todo-Poderoso. A gente tem que falar o que Ele quer, não o que nós queremos para agradar. Não, a gente tem que agradar a Deus. Que é quando chegar naquele grande dia, Deus vai dizer, mas você não falou a palavra que eu mandei, você falou o que você queria. Então quem vai ser cobrado? Eu, você, que falou o que queria. Não é o que a gente quer, é o que Deus quer, o que Deus manda. Deus mandou, tá mandado. Então vamos obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu tenho juízo. Então eu prefiro obedecer. Só essa palavra que Deus quis, foi dessa forma que Ele quis falar. Então seja feita a sua vontade, Pai. Porque quem fala se responsabiliza. Ele se responsabiliza por tudo e por todas as coisas. Então essa palavra, com certeza, está falando com alguma ou muitas pessoas. Deus sabe quem Ele traz e de que forma Ele quer atingir através dessa palavra. Então que possamos tomar posse da parte que nos cabe. Para cada um, né? Como diz a história, é um bolo. Cada um pegue sua fatia, que foi dirigida, que Deus dirigiu, não é verdade? Porque comigo Ele fala de uma forma e ao mesmo tempo na palavra Ele fala com outras pessoas de uma forma totalmente diferente. Então pegue a sua fatia do bolo, o que lhe cabe. O que não lhe cabe foi para outra pessoa. Então toma posse da sua parte que Deus falou com você. E o que você viu que não tinha nada a ver com você, entendeu? É porque foi para outra pessoa. Amém? Então tome parte da sua palavra que Deus dirigiu para você. E tome posse em nome de Jesus, que a luz de Cristo invada de uma forma profundamente abençoada, como só Ele pode estar fazendo, na sua e na minha vida. Pois Deus pode todas as coisas, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E quem é que nos fortalece todos os dias, todas as manhãs, nos levanta, nos dá o sopro, fala, mais um dia, minha filha, levanta. É o Todo-Poderoso,
é permissão dele. Esse dia, né? Abençoado. Que esse dia de Páscoa seja abençoado em nossas vidas. Que seja um dia de alegria, pois a Páscoa, né? É o dia da ressurreição de Cristo. E que criamos isso de todo o nosso coração, com muita luz, com muita paz e alegria diante da vontade de Deus, porque Deus é que é a nossa alegria, que possamos buscar em Deus, não em coisas, objetos, pessoas, e sim em Deus, né? Em primeiro lugar Deus, aí depois sim vem as outras pessoas, que você possa ter a sua confiança total naquele que é todo poderoso. Amém?